Gênesis, falaremos sobre Gênesis neste vídeo. Este é o primeiro livro da Bíblia, também o primeiro livro do chamado Pentateuco. O que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia. E Gênesis é o número 1, o primeiro, né? Aquele que vai aparecer primeiro. Gênesis fala sobre a origem de todas as coisas, como Deus criou o universo, como fez separação da terra, como veio o mar, todas essas coisas é relatado, descrito no livro de Gênesis. Outra coisa, o livro de Gênesis tem 50 capítulos. Você sabia disso? Gênesis tem 50 capítulos. E quem foi o escritor de Gênesis? Quem escreveu este livro? Um homem chamado Moisés, isso mesmo, aquele Moisés que a gente já conhece muito da história dele, quando nós falamos sobre ele no cesto, no rio Nilo, sendo encontrado pela filha de Faraó, sendo criado pela própria mãe Joquebede e depois sendo levado ao palácio, sendo criado ali depois desse tempo, né, até a sua fase adulta, aprendendo a cultura do Egito. Esse mesmo Moisés, que um dia Deus vai aparecer para ele na sarça e vai falar para ele: Moisés, eu escolhi você para libertar o meu povo. É esse Moisés, esse mesmo Moisés. E quando este Moisés está no deserto com o povo, né, de Deus, libertando eles do Egito e levando eles para a terra prometida, nesse percurso, nessa caminhada, Deus vai trazer, vai relatar, vai mostrar para eles as coisas e ele vai escrever este livro. E Moisés vai escrever então o livro de Gênesis. Porém, se você pensar comigo, você vai perceber que quando Moisés nasceu, o mundo já existia, a terra, tudo mais já existia. Então, como Moisés soube das coisas? Como Moisés soube dessa origem? Sendo que quando ele nasceu, tudo já estava formado, inclusive o Egito. Isso aconteceu porque se você ler Atos capítulo 7, versículo 38, por ali, a partir do capítulo 7, né, versículo 38, e tem outros textos mais. Você verá que havia um anjo que ditava para Moisés as coisas e ele as escrevia. Por isso ele soube, porque foi relatado para ele através do anjo de Deus. Amém? Deus sempre encontra meios para se comunicar, nunca se esqueça disso. Então, falando do livro de Gênesis, falando aí do seu escritor, Moisés, nós temos também quais os temas abordados no livro de Gênesis. A origem do universo, né? E também falamos também no livro de Gênesis sobre a queda do homem, né? Como isso aconteceu. Nós sabemos já do relato que foi mencionado pelo próprio Deus, dizendo: olha, de toda a árvore do jardim podem comer, menos, né? E aí nós temos ali a árvore do bem e do mal, e aí nós temos ali a origem da queda do homem, né? E também temos no livro do Gênesis algo incrível, maravilhoso, a redenção do homem, né? Como isso Deus fez, como Deus arquitetou isso. Deus é incrivelmente inteligente, planejou a redenção do homem e vai descrever isso aí no livro de Gênesis. Temos também os personagens principais. Quem são os personagens principais? As pessoas, tá? Porque Deus é o centro de tudo. Mas eu estou falando das pessoas que fazem parte aí desse livro e que são muitas vezes citadas, sendo aí então os personagens principais do livro de Gênesis. Quem são eles? Adão e Eva, como nós sabemos. Temos também Noé, né, aquele homem que Deus vai usar poderosamente, vai ter ali a questão da arca, né, a questão do dilúvio. Depois nós temos Abraão, que também no início foi chamado de Abrão, depois passou a ser chamado de Abraão, quando Deus lhe muda o nome. Temos também Isaac, filho de Abraão, né, que nós sabemos ali da sua história. E temos também Jacó, que é filho de Isaac, né? Sabemos que Jacó teve um irmão gêmeo, né? Que ele era gêmeo de Esaú, mas o Jacó ficou muito conhecido. Nós sabemos que ele é um dos personagens principais desse livro. E temos também José. Esse ficou conhecido como José do Egito, né? Mas na verdade ele não nasceu no Egito. José foi levado para lá, tá? E ficou conhecido assim, que ele foi governador do Egito. Essa é a verdade, né? José foi governador do Egito. Qual é o tema principal do livro do Gênesis? A criação de todas as coisas, depois a queda do homem, né, em relação ao pecado que eles cometeram. Também temos a redenção, né, o plano de Deus de redimir, de salvar o homem de uma forma incrível. Deus é maravilhoso. Temos também essa aliança, né, que Deus fez ali com Abraão, começando a partir de Abraão, é uma nação, né, que aí ficou mais tarde conhecida como Israel. A história da criação de Gênesis vai estar em Gênesis 1,
2, né? Gênesis capítulo 1 e 2. Temos também a história do homem, né, ali da mulher, né, a história primitiva deles, do Gênesis 3 e 4. Temos a descendência de Adão, né, o dilúvio, a torre de Babel, Gênesis do 5 até o 11. Temos a vida de Abraão, de Gênesis 12 até Gênesis 25, embora um pouquinho antes do capítulo 12, capítulo 11, no finalzinho do capítulo 11 a gente já tem relatos sobre a vida de Abraão, quando começa a falar de Tera, seu pai, tá? Temos também a vida de Isaac, né, capítulo 21 até o 27 aproximadamente, tá? E a vida de Jacó, do 27 ao 31, e a vida do José, né, do 36 até os 50, ok? Então, temos aí um resumo sobre o livro do Gênesis. Você precisa ler esse livro, é incrível, é maravilhoso, e eu sei que vai ser de grande importância para a tua vida espiritual. Deus te abençoe, até o próximo vídeo!